O intuito desse vídeo é passar para vocês o que é ter um carro elétrico em 2019 no Brasil. Eu vou tentar ser mais objetivo e mais direto no que eu considero mais importante logo no começo do vídeo, para quem tem menos tempo obter as informações mais objetivas e mais importantes. E aí, conforme for, eu vou me alongando no vídeo, e quem tem mais tempo pode pegar mais detalhes sobre o que eu tenho a dizer dessa minha experiência de ter um carro elétrico há mais de 3 anos, quase 50 mil quilômetros rodados no Brasil, ok? Então vamos lá, ter um carro elétrico ou não ter? Ter, para mim ter, por quê? Porque o carro elétrico ele é muito superior a um carro a gasolina. É o carro do futuro, o motor é mais leve, não polui, não faz barulho, tem uma manutenção baixésima e tem mais potência, porque o torque do motor elétrico ele te entrega a potência muito rápido, e isso se transforma em segurança ao dirigir. Você ultrapassa com mais facilidade, você tem o carro mais na mão. Então é mais prazeroso dirigir um carro elétrico. E assim, com certeza, contra um carro a gasolina, a única coisa que o carro a gasolina tem de bom é o barulho, se você gosta de barulho, para te dar aquela sensação de potência. O carro elétrico não tem barulho. Fora isso, ele ganha sempre do carro a gasolina em qualquer situação, né? Obviamente, né, tendo um mínimo de bom senso, né? Não dá para comparar um carro carésimo com super motor com um carro elétrico com um motor mais fraco. Mas mesmo assim, o torque do motor elétrico te passa essa segurança, e isso é fundamental. E aí, qual é o grande porém? Ah, mas custa mais caro o carro elétrico. Essa é a questão do carro elétrico. Ele sempre custa mais caro. Todavia, ele vai se pagar ao longo do tempo. Então a pergunta para quem quer ter um carro elétrico é uma pergunta que a pessoa tem que considerar as suas características, tá? Quer dizer, qual é o carro elétrico que eu quero comprar, quanto que eu rodo por ano. Porque se o cara vai comprar, por exemplo, um carro elétrico para botar na praça e rodar 100 mil quilômetros por ano, o carro elétrico vai se pagar muito mais rápido. Porque você não paga gasolina, né? A gasolina está R$5, para encher o tanque do carro elétrico é tipo 20, é obviamente mais barato. Quem tem um painel solar em casa, então aí é ridículo, fica de graça. É lógico também que você tem que comparar contra que carros que a gente está falando. Porque, por exemplo, né, dependendo do carro elétrico, tem vários no mercado, tem vários agora chegando em 2019. Você tem do Renault Zoe, que é tipo um Clio, um carro pequeno, ao Nissan Leaf, que é tipo um Honda Civic, ao Jaque T40, que vai ser tipo um Hyundai Creta, né, que é aquele carrinho meio SUV, o CR-V da Honda. Quer dizer, você tem modelos de carros elétricos que estão chegando aí, e aí quando você compara eles com o modelo a gasolina, né, o Honda Civic deve custar 100, 110 mil, e o Nissan Leaf vai custar 170, 180, né? Então são bem mais caros. Mas é o que eu digo, né? Levando em consideração que você não vai gastar os 20 mil reais de IPVA, gasolina, manutenção por ano, e sempre levando em consideração quantos quilômetros você roda, porque esses 20 pode virar 25, 30, se é um carro beberrão. Se você quase não roda nada, isso vai demorar mais tempo, né? Se você ia comprar um carro muito barato perto de um carro elétrico, obviamente essa distância vai aumentar. Então tem essas variantes que tem que ser levadas em consideração, né? A grande questão das pessoas, mas eu não vou conseguir carregar o meu carro, como é que é isso? Carro elétrico hoje em dia, para ser objetivo e direto, é o seguinte: é carro de cidade, tá? Viajar com carro elétrico ainda é complicado. Existem novos carros, como o Chevrolet Bolt, que chega a ter 380 km de autonomia. Então, de repente, dependendo para onde você vai, dependendo para onde você vai, você pode ir e voltar. Ou vai parar lá e vai ficar carregando ao longo da noite, vai esperar um tempão para carregar, porque tem que ter um carregador especial para carregar rápido. Tem os postos de carregamento rápido entre Rio e São Paulo, mas às vezes eles não funcionam. Então tem muito porém aí. E aí eu diria o seguinte: para viajar só tem um carro elétrico, que é esse aqui, que é o BMW i3, porque ele tem um motorzinho a gasolina, que é um gerador elétrico, que não faz as rodas girarem, mas gera energia elétrica para o motor elétrico. Bota 8 litros no máximo e anda 120 km. E assim, de pouquinho em pouquinho, você viaja com o carro. Eu já viajei para São Paulo várias vezes, já fiz 1000 km. Mas o carro a gasolina eu só preciso botar de 400 em 400 km. É verdade. Então o carro elétrico hoje em dia ele é para cidade,
para ser simples. Por quê? Porque na cidade, qualquer carro elétrico tem uma autonomia que vai de 130... Red light camera reported ahead. Vai de 130 no modelo antigo a 380 no modelo novo. E em média, em 2019, qualquer carro elétrico novo vai te dar em torno de 180 a mais de 200 km. Então, na média geral, você tem um carro elétrico, você pega o carro, sai para ir para o trabalho, faz o que você tiver, chega em casa, carregou na bateria, vai dormir, ele está carregado, você nunca vai precisar, não vai ter uma questão de autonomia. Ah, se eu tiver uma emergência, etc e tal. É verdade, se tiver uma emergência, o carro elétrico ele vai estar limitado àquela autonomia que ele tem da bateria, não é? Mas não é para pensar dessa maneira, é para pensar como esse carro que você usa todos os seus dias e que você gasta uma fortuna de gasolina e uma fortuna de manutenção, e aí o carro elétrico ele é espetacular, né? Ele é um carro, eu tenho o carro elétrico, eu tenho esse BMW i3, que eu já fiz um outro vídeo falando dele, e assim, de uma maneira geral, vamos lá, qual é o ponto bom e o ponto ruim? O BMW i3, de ponto bom, para mim, né, é até um carro de luxo, silencioso, muita potência, tem esse extensor de autonomia, que é esse motorzinho de lambreta, que se por acaso a bateria acabar, ela liga, e aí você bota gasolina em qualquer lugar, vai para qualquer lugar. É um carro que nunca vai te deixar na mão, pela questão de ter uma bateria que pode ficar sem bateria. Só o BMW i3 tem essa característica, é um carraço. Na época que eu fiz o meu primeiro vídeo, ele estava em conta, ele custava em torno de 170 mil reais, mas é um carro de luxo. É o mesmo preço que vende na Califórnia e na Inglaterra. Então, inacreditavelmente, a gente tinha um carro que vendia pelo mesmo preço lá fora. Infelizmente, não é mais verdade. A BMW trouxe o novo modelo e inflacionou o carro. Agora ele custa 200, 230. Já está bem mais alto o preço. Foi uma pena, até porque no Brasil, normalmente essas coisas não duram muito tempo. Agora, quem quiser comprar um i3 usado, vai ter um custo excelente. Se o carro estiver em bom estado, é ótimo, porque carro elétrico, o motor elétrico ele não se desgasta, né? Então, se o carro estiver em bom estado, e o i3 é um carro todo feito de fibra de carbono, materiais recicláveis, é um carraço, né? A única questão é a autonomia da bateria, que com 3 anos de vida ela vai diminuir a autonomia dela, a bateria ela tem uma perda. Normalmente tem 8 anos de garantia ou 100 mil quilômetros, o que é ótimo, porque você fica torcendo para que ela estrague antes do final da bateria, antes do final da garantia, porque eventualmente você pode trocar. E quando você for trocar a sua bateria, provavelmente aquela bateria antiga que tinha no seu carro não tem mais. E quando eles botarem a nova, você vai ganhar uma autonomia maior, né? Mas enfim, então vamos lá. Então o i3, excelente carro, golaço, acho espetacular. Qual é o ponto fraco do i3 que eu não falei da última vez? E aí até vieram me dizer que, porra, você parece um vendedor da BMW, o carro não tem ponto fraco. O i3 tem o maior ponto fraco dele, que está nos pneus do i3. É um carro feito como um conceito especial de autossustentabilidade, e aí a BMW achou por bem botar um pneu fino no carro para provavelmente não ter tanta, para economizar gasolina, né? Porque não tem tanto contato com o chão. Foi alguma coisa que eles inventaram lá, e com isso o i3 tem um pneu de perfil baixo, e pior do que isso, um pneu que só ele usa. Então, por ser perfil baixo, você fica exposto aos buracos da rua brasileira. Então, se cai num buraco, amassa a roda, rasga o pneu, você tem que comprar esse pneu, normalmente só na BMW. A BMW cobra 2 mil reais por pneu, um absurdo. Mas já existe pouquíssimas lojas que vendem o pneu através da associação de donos de carro elétrico, a Bravei. Conseguiu-se obter um revendedor em São Paulo, não sei se tem outros, que vendem o pneu num valor muito mais normal, de 600 e alguma coisa reais. Aí tá tudo certo, tá tudo bem. Mas o grande problema do carro é que é isso, tá andando, arrebentou, rasgou o pneu, chama o reboque, porque não dá para trocar, a menos que você carregue uma roda com pneu cheio dentro do carro, né? Então isso é o ponto fraco do i3. Para pessoas que passam em buraco direto, eu não recomendo. Eu procuro ser muito cuidadoso, mas mesmo assim já arrebentei os 2 pneus aí, tive que morrer e comprar os pneus. Então esse é o ponto fraco do i3. Existe a questão da mão de obra, da manutenção, né, que também são carros, os carros elétricos hoje em dia ainda são carros muito especiais, né?
essa questão das peças é sempre uma questão, porque já ouvi falar gente dona de BMW 3 que fica meses esperando uma peça mais complicada do carro, mas eu não acho que seja uma característica do carro elétrico. Os carros mais sofisticados, via de regra, têm esse problema. Já ouvi falar isso de gente que tem Land Rover, Jaguar, até a Jaque também, que seus carros não tem muita mão de obra, muita peça, espero que ela melhore. Então eu não acho que seja uma coisa do carro elétrico, especificamente do carro elétrico. Mas enfim, se você não quer ter esse problema, compra um carro popular que é fabricado no Brasil, né? Mas não, enfim, quem pensa em ter um carro elétrico é uma pessoa que está procurando um produto mais sofisticado, não é? Enfim, acho que é isso, tá? Speed trap reported ahead. Espero que eu tenha esclarecido um pouco a questão do carro elétrico. E lembrem-se que as montadoras não vão fazer força para vender carro elétrico, tá? Por quê? Porque não é bom negócio vender carro elétrico. Porque o carro elétrico é mais eficiente, mais moderno, dá pouca manutenção. As concessionárias vivem de trocar peça, de fazer manutenção. O carro elétrico, o motor elétrico não dá manutenção. Esse carro aqui só vai uma vez por ano para fazer revisão. E a revisão não é no motor, nunca é no motor. É trocar o filtro de ar do ar-condicionado, trocar o fluido de freio, que gasta muito pouco, porque, por exemplo, muitos carros elétricos, esse em especial, eles freiam quando você tira o pé do acelerador para regenerar a energia elétrica. Então, uma das grandes características que eu adoro, por exemplo, do i3, é que você dirige pela cidade com um pé só. Você só acelera e tira o pé, acelera e tira o pé, e com isso você não pisa no freio. Então, de novo, manutenção baixésima, né? A BMW cobra caro a manutenção porque ela fica cobrando caro por várias besteiras da BMW. Porque o fluidinho, porque não sei o quezinho. Mas na prática não tem, realmente não tem praticamente nada a fazer. Não em relação ao motor, pelo menos, né? E aí eu tô ouvindo falar que, por exemplo, a Jaque, quando tiver o carro elétrico dela, a manutenção vai ser R$36. Porque não tem, eles podem querer inventar. Então, voltando ao ponto, as montadoras, de maneira geral, não vêm com bons olhos vender carro elétrico. Então não espere que a montadora esteja te dizendo que o carro elétrico é um espetáculo, que não sei o que. Tem muita informação errada no mercado, muita gente falando coisa que não procede, né? Mas as montadoras estão fazendo os carros elétricos porque realmente algumas coisas que estão acontecendo são muito perigosas para as montadoras de automóvel. A China está se eletrificando numa velocidade absurda, vai chegar com carros extremamente competitivos, de alta tecnologia, e isso pode transformar a indústria de carros que nós conhecemos em dinossauros. Eles vão se acabar. A Tesla também, nos Estados Unidos, tem carros sofisticadésimos que já vendem muito e mostram para o setor de automobilismo que eles podem ser extintos. Então toda fábrica de automóvel tem um modelo elétrico vindo por aí, se preparando para não levar uma lavada e acontecer que nem a fábrica de filmes Kodak, que não se preparou, vieram as câmeras digitais, e a Kodak, que era uma empresa monstruosa, acabou da noite para o dia. Então as indústrias de automóvel têm esse cuidado e por isso criam seus modelos elétricos. Mas não vão fazer força para te vender um carro elétrico. E por última coisa, carro híbrido não é carro elétrico, tá? Porque o carro híbrido tem um motor a gasolina e tem um motor elétrico. Um dos grandes pontos do carro elétrico é não ter um motor a gasolina, porque você não faz toda a manutenção do motor, não troca óleo, não polui, não nada, não gasta nem um pouco de energia de gasolina, que é o ponto da história. O motor elétrico deles funciona, né? O híbrido, ele tem motor elétrico só para andar devagarzinho e fazer o carro ficar mais econômico. Mas o carro híbrido é o anti-carro elétrico praticamente, tá? Então são coisas muito diferentes. Não confunda carro híbrido com carro elétrico. E para ser claro, o que é carro híbrido e o que é carro elétrico? Carro híbrido tem um motor a gasolina, que divide o trabalho com o motor elétrico. Carro elétrico não tem motor a gasolina que gire as rodas, não tem motor a gasolina que faça o carro se mover. No caso aqui desse aqui, eu já falei, ele tem um motor a gasolina, mas ele não é para fazer o carro andar. Ele é um gerador elétrico, que eles chamam de extensor de autonomia. Porque hoje em dia, né, com toda a falta de infraestrutura ainda dos carros elétricos, isso aqui é uma saída de emergência que acaba com qualquer tipo de problema de mas e se acontecer de eu esquecer de carregar minha bateria, como é que eu vou fazer para carregar meu carro? Não existe uma questão. No BMW 3 isso não existe. Ele liga o motorzinho
e começa a gerar energia elétrica e você vai até em casa e carregou sua bateria e acabou. Speed trap reported ahead. Enfim, gente, eu acho que é isso aí. Espero que eu tenha colocado várias colocações importantes, tá? Adoro, não pretendo ter outro carro a gasolina na minha vida, a não ser que seja para passear no fim de semana num autódromo para ouvir o barulho do motor, né? Pro dia a dia nas estradas e na cidade, não faz o menor sentido, tá bom? Então, boa sorte e espero que a situação de vocês permita que vocês troquem os seus carros para parar de gastar dinheiro e ficar aí à mercê dos preços da gasolina, da poluição e do barulho. Obrigado.